Olá, tudo bem? Você confere a partir de agora mais um Universiência, um programa que é fruto da parceria entre TVs e instituições públicas de ensino superior nordestinas. Aqui a gente conhece as produções científicas que têm transformado a realidade de muita gente. Veja agora as pesquisas que vamos acompanhar hoje. Brasil e Estados Unidos pesquisam juntos como o desmatamento e o povoamento das cidades estão relacionados à proliferação do coronavírus. Crianças com atraso motor, quando estimuladas dentro de casa, na presença dos familiares, podem ter o desenvolvimento acelerado. A constatação é de uma pesquisa realizada pela Universidade Federal do Ceará. E ainda, deficientes visuais vão poder ter acesso à beleza dos azulejos das fachadas dos casarões do Centro Histórico de São Luís do Maranhão. Isso e muito mais você confere agora no Universiência. A Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia está estudando, junto a um grupo de pesquisadores de universidades brasileiras de diversos estados e uma dos Estados Unidos, como o desmatamento e o povoamento das cidades estão contribuindo com a proliferação do coronavírus. De acordo com as investigações, o vírus já foi encontrado até em alto mar. Vamos entender melhor. Essa pesquisa publicada na revista Environmental Microbiology, ela é uma pesquisa relacionada aos hábitos de consumo dos seres humanos em relação a animais silvestres e a parte de invasão de territórios virgens, matas e devastação do meio ambiente e a ocorrência de novos casos de vírus, vírus emergentes aí que podem atacar as populações e trazer novas pandemias. O nosso ponto de partida foi inicialmente todos os genomas depositados em bancos de dados do coronavírus. A gente avaliou desde o início da pandemia até o final do ano de 2021, onde a gente verificou qual foi o processo de dispersão desses vírus no mundo inteiro. Primeiramente, a gente verificou nas nossas conclusões que locais que têm alto índice de ocupação humana, que invadiram as florestas, elas têm uma grande chance de se obter novas linhagens, novos vírus, novas espécies de vírus, digamos assim. Locais onde você tem um alto consumo de animais silvestres, o tráfico de animais, locais que têm também alto índice de desenvolvimento humano, porém, apesar de ter desenvolvimento humano, tem alta população que faz com que circule muito novas linhagens virais. E também locais onde tem uma alta quantidade de chuva, Então o clima também pode influenciar nesses fatores de surgimento de novos vírus. Você tem estudos hoje onde a gente identifica novas espécies de coronavírus no mar, água do rio, ambientes mais diversos e associados a vários animais, inclusive que nós podemos até consumir. Então não é para causar pânico, porque esse vírus é um vírus, uma família de vírus que está aí no ambiente, mas ter cuidado com coisas que são caças silvestres que o ser humano está passando a consumir e que pode futuramente, se caso acontecer como aconteceu com a Covid-19, gerar uma nova pandemia. Então tem muito cuidado com esses aspectos aí. Nós já convivíamos com o coronavírus, esse que foi um mutante que causou essa pandemia toda, mas uma coisa mais importante é a gente ter a consciência de que estamos cada vez mais crescendo as populações, crescendo as cidades, destruindo, acabando com todo o ecossistema. E essa nossa chegada nesses ambientes faz com que animais e outros organismos migrem para as cidades e tragam essas coisas aí. Então, tentar ser o mais sustentável. A ideia final do trabalho é essa, mostrar que a sustentabilidade, sem invadir o ambiente virgem, aquele ambiente silvestre, seria a forma mais ideal da gente conviver e evitar essas novas viroses emergentes. Ela já está concluída e publicada num periódico internacional, que é um periódico de alto fator de impacto, mas existe um grupo internacional de cientistas no qual nós fazemos parte e que continuamos monitorando
essas novas linhagens, novos vírus emergentes, então isso vai ser para sempre, né? Então, o processo de monitorar essas novas linhagens é constante para que a gente se proteja de novas pandemias, futuras pandemias. Veja daqui a pouco, deficientes visuais vão poder ter acesso aos azulejos da capital do Maranhão. Você fica sabendo como depois do intervalo. Um estudo desenvolvido por pesquisadores da Universidade Federal do Ceará mostrou que mudanças simples nos cuidados com bebês de 0 a 2 anos podem trazer repercussões positivas para o desenvolvimento motor das crianças. Confira mais detalhes sobre a pesquisa na próxima reportagem. Em 2016, a gente entrou numa pesquisa de implementação, financiada pela Organização Mundial de Saúde. Na época a gente vivia, a questão do Zika vírus, muitas crianças, a preocupação com o desenvolvimento dessas crianças. Esse projeto, a gente avaliava o desempenho motor das crianças para detectar precocemente as possíveis crianças que tinham sido expostas ao Zika vírus, E para nossa surpresa, a maioria das crianças com Zika vírus já estavam em atendimento, já estavam sendo encaminhadas, não estavam mais na atenção primária, sem assistência. Mas a demanda por outras crianças, outras condições era grande. A gente observou que mesmo crianças sem nenhuma condição neurológica, condição de saúde específica, estavam apresentando atrasos motores porque não estavam sendo estimuladas de maneira mais adequada pelo seu ambiente domiciliar. E aí a gente voltou o olhar das nossas pesquisas mais para essa questão da criança típica, em que o ambiente em que ela vive, ou a família que ela está, muitas vezes, por não saber, reduz as oportunidades para ela se desenvolver bem, E aí a gente começou a pesquisar nessa área. Existem várias evidências, E de que essa estimulação no contexto, dando apoio a essa família para que eles sejam responsáveis por isso, muda a vida dessa criança em todo o contexto, nível de escolaridade, desempenho no trabalho, na vida adulta. O processo ele começa quando a criança chega para atendimento da puericultura e aí a fisioterapeuta faz a avaliação do desenvolvimento motor da criança. Os resultados dessa avaliação são compartilhados em uma planilha eletrônica que nós também temos acesso. Então nós entramos em contato com os pais dessa criança, que fica registrado também no prontuário, na planilha da criança, e convidamos para participar do projeto na sexta-feira de manhã, toda sexta-feira de manhã. A intenção é que a criança participe por 8 sessões, a criança e seus cuidadores por 8 sessões, Enquanto isso ela vai ser avaliada na metade, depois da 4ª sessão e novamente depois da 8ª sessão também pela fisioterapeuta. E aí nós analisamos, se esse projeto, se essas intervenções, elas têm surtido algum efeito no desenvolvimento motor das crianças e também nas possibilidades de estimulação no lar, na casa da criança. Ela vivia num braço, ela não era muito desenvolvida, eu aprendi muita coisa aqui. Elas me ensinaram a ficar com ela mais no chão, brincar com ela, conversar, falar palavrinhas para ela começar já, uma coisa que eu não fazia muito, A intervenção parental é um tipo de intervenção precoce onde a família ela entra como principal responsável pelo desenvolvimento daquela criança. A gente prescreve o chão, prescreve um parquinho, prescreve a casa da avó. Tem mães que o chão não é possível, é uma barreira. E ela agora, como é que eu vou colocar no chão se não tem um piso? A gente diz, mas não tem avó, tem alguém perto, algum vizinho que você dê essa oportunidade de vivenciar, de tirar essa criança do berço, tirar da rede e colocar no chão. Então é mais ou menos essa proposta da intervenção parental. Também não precisa comprar brinquedo caro. É revista, é papel, é água, é areia, é grama, é chão. Então esses são os recursos que
que a gente orienta, né, para que essas mães possam dar oportunidade, mães, pais, avós, irmãos, né? Antes, até os nossos pais mesmo não sabem nada disso, tanto quando eu chego lá em casa, elas falam assim, menina, pra que isso? Isso é frescura, mas não é. Porque a criança, ela consegue desenvolver muito mais rápido quando a gente estimula ela, né? Que no futuro ela possa não ter nenhuma dificuldade. O que a gente concluiu na puericultura, né? Nesse segmento do desempenho motor? Primeiro, uma das barreiras é a questão da adesão das famílias, né? A criança não é neuroatípica, a criança não tem nenhum problema, por que eu tenho que estar acompanhando o desenvolvimento, né? A gente sabe que o dia a dia de toda mãe é muito difícil, ter outros filhos em outras atividades. E as crianças que chegavam na puericultura só aos 8, 9 meses, a gente via que tinha um desempenho motor menor, né? Os marcos elas vão acompanhar, elas vão andar, elas não vão ser, né, crianças neuroatípicas. Mas lá na frente as repercussões, né, no desenvolvimento, na aprendizagem, pode sofrer interferência. E as crianças que eram acompanhadas desde o começo, a gente via esse desenvolvimento, né, maior, esse desempenho motor maior. E se um dia a gente fizer um segmento, pudesse fazer o segmento dessas crianças, a gente iria poder comprovar, né, que a intervenção precoce, a intervenção parental, onde essa criança, essa família é orientada a estimular essa criança no ambiente domiciliar e não dentro do posto de saúde, ela vai ter repercussões muito positivas no desenvolvimento. As fachadas dos casarões do Centro Histórico de São Luís reúnem o maior patrimônio azulejar da América Latina, o que dá à capital maranhense o título de Cidade dos Azulejos. Cada uma dessas peças, a maioria vinda de Portugal, além de trazer belos desenhos, carrega diversas mensagens, símbolos e significados. Mas a acessibilidade a essas informações é restrita para pessoas com deficiências visuais. Uma pesquisa do Instituto Federal do Maranhão propõe a utilização do design inclusivo para tornar esses elementos culturais mais acessíveis. Eu sou a professora Ivana Maia. Minha pesquisa ela é voltada para o design de inclusão, né? E na associação da cultura às tecnologias digitais. Ela teve início na Universidade do Porto, em Portugal. Então, lá, o que se buscou com essa pesquisa? Fazer uma relação dos padrões azulejares encontrados no Centro Histórico de São Luís, tá? E os padrões azulejares de Portugal. Porque o azulejo, ele traz um desenho, né? Ele traz umas formas gráficas que são apreciáveis, são bonitos de se ver, mas eles trazem também uma mensagem. Os títulos, os nomes dos padrões eram dados pelos próprios operários. Então eles viam aqui nessas curvas e nesses detalhes, tá, uma semelhança com ferradura, né? Então esse aqui é um padrão conhecido como ferradura, mas que na verdade, quando você coloca os 4 azulejos, isso que eles chamam de ferradura, ela forma uma cruz, tá? Que nos remete àquele momento histórico que pode ser uma cruz celta. Quando se começa a explorar, né, esses desenhos, esses padrões, nós percebemos que as pessoas que fazem uso de todos os sentidos, eles têm uma experiência completa na apreciação desses elementos culturais, o que é negado às pessoas que não têm visão. Daí a nossa intenção de transformar esses azulejos em gráficos táteis, né, que possibilitam a pessoa com deficiência visual explorar tatilmente os desenhos, né? O grafismo dos azulejos. Os protótipos,
eles foram produzidos a partir de uma modelagem tridimensional, né? E são executados em impressora 3D, usando como base o PLA. Diferentes cores têm diferentes alturas, né? Então, a pessoa olhando assim só superficialmente não percebe, mas a pessoa que tem nas mãos, né, que tem no tato, né, essa busca pela interpretação da imagem, né, ela percebe. A partir do elemento cultural azulejo, nós percebemos a importância, por exemplo, dos gradis. Nós procuramos o desenho de alguns gradis, né, para fazer o modelo, certo? Para viabilizar essa informação também às pessoas, assim como os monumentos. Daí essa pesquisa, uma pesquisa ela nunca termina, né? Ela nunca é concluída. O que acontece é que criam-se ramificações, novas vertentes, né? Vem da origem a pesquisa do Samuel Silva no mestrado em design da UFMA, a pesquisa do José Ricardo no mestrado em design da UFMA também. A minha pesquisa ela aplica os conceitos ergonômicos para a interpretação dos gráficos táteis dos azulejos, estudando como que são esses padrões, levando em consideração a linguagem iconográfica e iconológica, como que eles podem ser lidos numa linguagem gráfica aplicada e como que eu posso facilitar que esses padrões sejam melhor interpretados. A busca, né, para fazer essa pesquisa é justamente criar uma experiência em aplicativos de realidade aumentada. A partir mesmo da própria câmera do celular, o turista ou a pessoa vai ter acesso a colocar ele em cima do azulejo e a partir daí vão aparecer dados referentes à sua origem, datação, características, grafismo. A pesquisa ela vai se ampliando e vai mudando de objetivos e vai crescendo, né? E o que eu gostaria, que é um sonho que eu espero não estar distante, é o apoio das instituições, das empresas, né? No sentido de viabilizar, levar esses gráficos táteis ao centro histórico. Por exemplo, em frente a um prédio de fachada azulejar, se você tiver um tótem com um elemento tátil, né, para a pessoa saber que naquele prédio o azulejo tem esse desenho, né, seria bastante interessante. Os azulejos, eles são pedaços de história, né, eles contam história. Então, seria interessante que essa história chegasse também às pessoas que não fazem uso de todos os sentidos. A seguir, uma pesquisa da UFS mostra mudanças no perfil dos caminhoneiros brasileiros. Mais de 2.000 profissionais foram entrevistados. Já já a gente volta. O perfil do caminhoneiro sofreu mudanças significativas nas últimas décadas no Brasil, desde o aumento do uso da tecnologia à precarização do trabalho nas estradas. É o que revela um estudo realizado por pesquisadores do Laboratório de Sexualidade, Saúde e Desenvolvimento do Departamento de Psicologia da Universidade Federal de Sergipe. O perfil do caminhoneiro brasileiro vem sendo investigado há 15 anos através de uma pesquisa que está na 4ª edição, foi realizada no final de 2021, aqui pela Universidade Federal de Sergipe, em parceria com a Childhood Brasil. A pesquisa faz uma série histórica sobre as mudanças que vêm acontecendo nessa categoria profissional, tentando entender especialmente o envolvimento do profissional com o comércio do sexo nas estradas, mais especificamente com a exploração sexual de crianças e adolescentes. Mas a gente parte do pressuposto de que para entender essa relação do profissional,
a gente precisa entender outros padrões comportamentais deles na estrada, que incluem as questões de saúde, de segurança na direção, a relação dele com a própria família, as questões demográficas, qualidade do trabalho. Então, uma série de itens são investigados e, ao longo desses anos, eles são comparados a partir de um procedimento de série histórica. Como esses dados foram encontrados? Né? Nós fizemos o levantamento, né, com os próprios caminhoneiros, ouvindo eles, e a partir da entrevista que nós construímos, conseguimos ter acesso a essas informações. Como os caminhoneiros percebem o seu dia a dia, como esses caminhoneiros acabam vendo a mudança no seu cotidiano. A amostra da série histórica ela já ultrapassou 2.000 caminhoneiros, isso é significativo do ponto de vista estatístico para representar esse grupo de profissionais. A gente faz uma metodologia de inserção ecológica. A equipe aqui da Universidade Federal de Sergipe viaja pelo Brasil para entrevistar os profissionais na estrada, nos lugares onde eles costumam parar, porque em loco eles conseguem dar informações mais precisas de como eles vivenciam aquela parada. E a equipe também consegue observar algumas questões comportamentais e situacionais daqueles lugares. Tem uns 15 anos que rodo de caminhão, entendeu? Sempre buscando fruta. Trabalhando com fruta, vou para a roça. Comecei pegando para Tonelópolis, hoje eu pego no projeto Pedra Branca da Bahia, Juazeiro, e trago para o destino daqui de Aracaju, aqui para o Ceará. Quando a pesquisa iniciou, o acesso ao celular pelos motoristas de caminhão ainda era muito escasso. A gente tinha mais ou menos 30% dos motoristas tinham acesso ao celular com internet. Hoje a gente tem quase 90% acesso ao celular diariamente para usar a internet. A maior parte desse acesso é por motivos de trabalho, por aplicativos de comunicação, como o Telegram, o WhatsApp, mas eles também usam para comunicação com a família e lazer, como se informar, assistir vídeos e coisas desse tipo, né? Quase 10% da amostra atual já usa o celular e a internet do celular para educação, para fazer um curso, uma reciclagem ou até uma faculdade em EAD. O celular, hoje a internet é valiosa para muito o meio, porque você hoje tem muito meio de comunicação. Porque se não fosse o celular, nós não tínhamos como se comunicar com o pessoal que nem de Juazeiro, que nem de Projeto Pedra Branca. Não era? De primeira a gente saía de que ia pegar um carro para pocar no mundo para ir para a roça, correr atrás. Não deram uma roça hoje não. Com o celular você em casa mesmo, você faz tudo isso. A gente também encontra números significativos no que tange à precarização desses trabalhadores. Uma redução de 10% no salário desses caminhoneiros, né, que eram CLTs, e também uma redução significativa no salário de caminhoneiros autônomos, né? Então a gente encontra nesse processo de precarização essa diminuição da renda significativa e com isso, né, ele tendo que mudar todo o contexto de trabalho por conta desse processo de precarização. Não é uma vida fácil, é cansativa, tem dia de sono, a gente sai na segunda, chega na quinta, de tarde, já viaja na sexta, volta no sábado e a vida é assim. O caminhoneiro que anteriormente poderia fazer suas refeições em outros espaços, ele começa a fazer sua refeição cada vez mais no seu caminhão. Ele que delegava, né, a manutenção do seu caminhão para outros profissionais, necessariamente ele começa a fazer essa manutenção para poder manter o valor também que ele poderia ter com esse gasto. Ele começa a passar mais dias e horas na estrada, né, que isso acaba impactando também na relação dele com seus familiares, isso acaba também impactando, esses 4 aspectos, eles acabam impactando a qualidade de vida, impacta também na questão econômica desse caminhoneiro e também se intercala com a saúde mental desse indivíduo. A gente tem percebido uma mudança no perfil do caminhoneiro e essa mudança tem sido em vários aspectos positivas. Por exemplo, o próprio envolvimento dele com a exploração sexual de crianças e adolescentes, na primeira edição, tinha um autorrelato de 36%. Agora, na última edição de 2021, esse autorrelato caiu para 10% dos motoristas que admitem fazer sexo pago com crianças e adolescentes quando estão na estrada. Nas 2 últimas edições da pesquisa, eu estive em campo, né, e pude constatar a relevância dessa pesquisa para o caminhoneiro e também para a gente, enquanto sociedade, para a gente poder compreender como esses profissionais impactam diretamente nas nossas vidas, como o seu papel é de suma importância e como eles precisam ser cada vez mais ouvidos.
E o Univerciência de hoje fica por aqui. No próximo programa traremos mais pesquisas para você conhecer. E já sabe, se você tem uma dúvida ou sugestão, envie para o nosso e-mail universiencia@uesb.edu.br que a gente explica por aqui em um outro programa. Tchau, tchau e até lá!